Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje falando sobre a pena de morte. Os nossos convidados são o vereador e membro da Comissão de Educação e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, Toninho Véspoli, do PSOL, o promotor de Justiça de Guarulhos, Rodrigo Merli, e a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif. Só um dado aqui, eu acho que seria legal para os nossos telespectadores, que os 7 países que mais executam por pena de morte no mundo são China, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Estados Unidos, Iêmen e Coreia do Norte, né? E eu queria saber de vocês também, quais são esses métodos mais comuns aí usados nesses países que permitem a pena de morte, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o doutor Merli. Obrigado. Só para eu tentar rebater aquilo que foi dito pela doutora e creio que o vereador também concorde com a doutora Eleonora. A questão de quais pessoas, né, seriam eventualmente condenadas à morte no caso da admissão da pena de morte. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro o seguinte, na minha avaliação, e creio que na avaliação daqueles que defendem a pena de morte, independentemente da cor da pessoa, independentemente do sexo da pessoa, independentemente da crença da pessoa, se ela é branca, negra, amarela, vermelha, rica, pobre, jovem, anciã, para mim é o seguinte, o critério não é esse. O critério é cometeu um crime bárbaro, horrendo, hediondo, e para deixar bem claro, eu defendo a pena de morte, né, para crimes contra a vida. E em caso de reincidência, acho que isso seria também uma forma de se evitar, ou pelo menos minorar muito aquilo que os detratores sustentam, né? A questão do erro judiciário. Ah, mas pode errar, etc. e tal. O doutor acho que até tocou nesse assunto, né? Então, você adotando a pena de morte para reincidentes em crimes dolosos contra a vida, você mantém uma proporção, o cidadão matou, será morto. Ah, mas pode ter a questão do erro. Bom, então a gente adota só para quem for reincidente em crime doloso ou multireincidente em crime doloso, porque daí também não é possível. Vai dizer o quê? Que o Estado erra sempre? Né? Com tantos recursos, com tantas coisas. Mas acho que seria até interessante também passar esse dado aqui, um estudo de 2014 da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que indica que 1 em cada 25 condenados à morte nos Estados Unidos é inocente, né? Esta questão da multireincidência, né, eliminaria isso. Então, quer dizer, existem sim diversos métodos para eventualmente minorar, diminuir ou zerar erros judiciários, porque também se a gente for ficar com medo de julgar por conta de erro judiciário, então, peraí, então não é só a pena de morte que tem que abolir qualquer pena, porque toda atividade humana envolve o risco. Se a gente for sair daqui e pegar o nosso carro, a gente pode atropelar alguém, a gente vai deixar de dirigir? Não, a gente vai tomar as cautelas. A gente vai fazer uma viagem de avião, o avião pode cair. A gente vai deixar de viajar? Não, a gente vai escolher uma boa empresa, não vai pegar um teco-teco fretado de uma empresa que você não conhece. E assim é tudo na vida. Agora, voltando a responder a doutora Eleonora, né? Pouco importa a característica física da pessoa. O fato é criminoso, seja lá qual for, merece a punição. Aliás, o Ministério Público, tão criticado pela doutora há pouco, eu não comecei a criticar ninguém, nem instituição, nem advocacia, nem defensoria, pelo contrário. Para variar, nós somos sempre atacados em primeiro lugar. Mas em resposta, eu queria dizer o seguinte, que o Ministério Público é a única ou uma das poucas instituições do Brasil que ainda tenta democratizar a justiça. Nós não queremos só condenar quem é pobre, quem é negro, quem é prostituta, que é o que dizem que nós fazemos. Nós queremos, e está aí o Mensalão, está aí a Lava Jato, para demonstrar, é bandido, colarinho branco, favorecido, estudado, branquinho, aciadinho, quer pena de morte para eles também? Eu topo. A corrupção mata, muito mais até do que um cidadão armado que dá um tiro e mata uma pessoa. Numa canetada, você pode matar milhares de pessoas. Quer democratizar a justiça? Rodrigo Merli topa. É que assim, a teoria, algumas coisas são muito legais, né? Até parece, poderia até ser, mas você tem uma realidade brasileira. Você tem uma realidade brasileira. Eu tenho filhos de 27 anos que frequentam, às vezes, né? Na minha época era baile, hoje é outros nomes aí, né?
que eles vão aí para os seus bailes, né, da vida, e lá, né, o pessoal de classe média, tem o êxtase que eles verem rolando na festa. A gente não vê policial chegando, metendo o pé na porta e levando o pessoal de classe média. Você vê lá na periferia, onde eu moro, no Sapopemba, que eu moro na periferia, é policial chegando lá e matando o moleque na boca. Então, assim, esse tipo de tratamento desigual só demonstra que também a pena de morte vai ter tratamento totalmente desigual nas classes sociais. E querer tapar isso com sol com a peneira, desculpa, é má fé, porque isso é a realidade do Brasil. Basta ver, por exemplo, helicópteros com pasta de coca, 500 quilos de pasta de coca. O que foi feito com essas pessoas? Gente ligada ao governo, porque tem proteção, porque tem gente muito poderosa atrás dessas pessoas e essas pessoas não vão ser punidas. Vai ser punido o moleque que não tem oportunidade na vida lá na periferia. E mais ainda, né? Aquele moleque morre, e no outro dia já tem uma peça de reposição, porque já tem um outro moleque que eles vão colocar lá no lugar para fazer toda essa questão. E não pega os grandes, porque os grandes não estão lá no Sapopemba, onde eu moro. Os grandes estão lá na Berrini. Os grandes têm helicóptero, tem avião, tem esquema nos portos. Não é o povo da periferia que tem. Só que esses grandes, esses nunca são punidos. O que é punido e mortos são o pessoal da periferia. Então, pensar em uma pena de morte, com toda essa realidade social que a gente tem, desculpa. Não é possível que as pessoas não vejam essa realidade. Mas aí a gente precisa nivelar por cima, não nivelar por baixo. Está errado isso? Está errado, concordo com o senhor. Não tem que meter o pé só lá na porta da periferia, tem que ir lá nos grandes. Vamos ouvir um pouquinho. Mas como é que a gente resolve? Nivelando por cima, chegando onde tem que chegar e não virando balbúrdia e aí não aplica bleiba para mais ninguém. Libera tudo e acabou. Tá certo, doutor. Então, mas só retomando a questão do erro judiciário, o erro judiciário é uma obviedade, né? Tanto que o tribunal reforma centenas, milhares de sentenças de juízes de primeiro grau todos os dias. Então, o erro judiciário é uma realidade. Esse é o ponto número 1. Mas a própria justiça então corrige. E tem o Innocence Project, ainda falta o STJ, que agora, o STF. O erro judiciário, quando transita em julgado, tem esse projeto que entra com revisão criminal para casos de erro judiciário, como recentemente um caso emblemático de um pai que foi condenado por praticar crime sexual contra os próprios filhos, ainda menores. Agora os filhos já adultos procuraram o Innocence Project, disseram, minha mãe me obrigou a mentir na justiça para incriminar meu pai. E esse homem, portanto, foi absolvido em sede de revisão criminal. E a exemplo deles, milhares de outros casos de erro judiciário existem. Pois bem, a pena de morte, ela não pode ser instituída por um motivo muito simples e singelo. A pena de morte é uma pena desconhecida. Nós não sabemos o que vem depois da morte. E pelo fato de ser uma pena desconhecida, nós não podemos aplicar a alguém uma pena que nós não sabemos o que é. Simples assim. Porque quando nós falamos em pena de morte, obviamente nós perpassamos por legislação internacional, pelo direito penal, mas também por religião, moral e ética. E quando nós pensamos em uma pena que nós não sabemos o que é efetivamente, e cada um tem a sua leitura em relação ao que é o sagrado, o Dr. Melli hoje já disse aqui que é cristão e tal, então ele tem a leitura dele, mas ele não pode impor a leitura dele para os demais cidadãos. Então cada um tem a sua própria leitura do que é a morte, do que é a vida, de quando começa a vida, de quando termina a morte. E, portanto, a pena de morte é uma pena indefinida, é uma pena desconhecida. E por se tratar de uma pena desconhecida, jamais poderia ser aplicada. Eu não conheço a pena de prisão também, nunca fui preso para conhecer. Nesse sentido, não, mas o senhor pode ir até um cárcere e ver como está a situação dos presos. Veja bem, o que eu quero colocar, além dessa questão de ser uma pena desconhecida, e portanto nós não podemos condenar ninguém a uma pena desconhecida, temos que pensar também, eu não sou só contra a pena de morte, de forma extrema de dúvidas, como também em relação à prisão perpétua. É um outro absurdo. E que bom que aqui no Brasil, vereador, nós temos um legislador constitucional que criou uma Carta da República que é conhecida como uma Carta Cidadã. Por que a Carta da República é conhecida como uma Carta Cidadã? Porque é uma Constituição Federal que nós temos no Brasil que acredita no ser humano, que veda a prisão perpétua, que veda a pena de morte, a pena de banimento, penas cruéis. Por quê? Porque acredita que o ser humano merece uma segunda chance. Porque acredita que o ser humano,
pelas circunstâncias da sua vida, pode errar, mas merece poder retomar a sua vida. Então, quando a gente fala em criminalidade, Inclusive, em violência... princípios cristãos. Exatamente. A gente tem sempre que pensar que a sociedade, ela está implicada diretamente na questão da violência e da criminalidade. Nós não podemos tentar nos descolar desse problema, né, da criminalidade. É um problema de todos nós, porque grande parte dessa criminalidade, devido à seletividade do sistema penal, como nós já identificamos hoje aqui, por um perfil de pessoas negras, periféricas e tal, nós precisamos pensar o quê, Toninho? Em emprego. Nós precisamos pensar em dar condições para os adolescentes se desenvolverem estudo, educação, saúde. Como é que nós vamos poder pensar em pessoas sãs emocionalmente, pessoas equilibradas, sem o básico, sem alimentação, sem saneamento básico? Então, esses são pontos fundamentais que nós não podemos aqui ter uma visão rasa sobre essa problemática. O buraco é mais embaixo. Nós temos que pensar que tudo isso é proveniente de problemática socioeconômica e de vontade política para olhar de uma forma séria e transparente para a questão da criminalidade e perceber qual é o nascedouro de toda essa problemática. E não simplesmente olhar para a consequência quando, na outra ponta desse problema, a situação já estourou e essas pessoas já estão em uma situação de violência e criminalidade e encarceramento. O direito penal é um remédio, um dos remédios contra o nosso mal. Claro que tudo isso que a senhora colocou, educação, saúde, etc., mas, obviamente, precisa ter a questão intimidadora, porque isso é da prática. Todo mundo que tem um filho, vai educar um filho, tem que ter uma punição, tem que ter um castigo. Ninguém está dizendo que é para espancar a criança, nada disso. Mas é da nossa vida, aqui não é teologia, não é filosofia, não é antropologia, é a nossa vida prática. Se a pessoa não é castigada, ou se ela não tem a certeza de uma punição, os freios dela não serão ativados e ela vai continuar a delinquir. Tudo isso é importante, mas sem prejuízo de continuarmos com o direito penal. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o vereador e membro da Comissão de Educação e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, Toninho Vespoli, do PSOL, o promotor de Justiça de Guarulhos, Rodrigo Merli, e a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif. Eu faço um especial agradecimento a você que nos prestigiou com a sua audiência. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.